Olá, turma, tudo bom com vocês? Vamos aqui para mais uma aula, né? Vocês já me conhecem, né? O livro que a gente está estudando é Nova História Crítica, de Mário Schmidt. A aula passada, a gente finalizou o capítulo sobre as rebeliões da República Velha, né? E ao final da aula, eu deixei um exercício a todos vocês. Acredito que vocês tenham respondido, mas vamos corrigi-lo agora. A primeira questão foi: qual foi a corrente política que orientou a criação do PCB, que é o Partido Comunista do Brasil? Bom, o Partido Comunista procurava seguir a doutrina marxista-leninista, ou seja, o socialismo científico de Marx misturado com as ideias de Lenin e dos bolcheviques. Questão número 2. Qual era a crítica que os comunistas faziam aos anarquistas? Os marxistas diziam que os anarquistas eram bem intencionados na luta contra o capitalismo, mas que na prática faziam o que a burguesia desejava: afastar os trabalhadores da luta política. Questão número 3. Diga qual foi a Revolução dos 18 do Forte em 1922. Houve uma suposta informação de que o presidente da época, Arthur Bernardes, tinha ofendido os militares. Diante disso, 18 pessoas revoltadas com as supostas ofensas pediram a cabeça do presidente. Consequência disso foi que sobraram apenas 2 vivos. Explique o que foi a Coluna Prestes. Depois da revolta dos 18, houve outras revoltas militares, em que o governo também levou a melhor. E numa delas, os rebeldes fugiram das forças do governo, combatendo com táticas de guerrilhas. O pequeno grupo recebeu o nome de Coluna Prestes. Questão número 5. Qual foi a atitude dos tenentistas em relação a Vargas? Alguns ficaram divididos. Uns com ideais políticas, mas à direita apoiaram Getúlio. Outros ficaram contra. Bom, agora a gente vai entrar no capítulo 5, né? A gente vai falar sobre a revolução nas artes e nas ciências, né? Nas primeiras décadas do século XX, elas não foram só revolucionárias apenas na política e na economia. A própria maneira de fazer arte e literatura foi transformada radicalmente pelo modernismo. Os artistas e escritores romperam com as tradições e criaram uma nova linguagem. Nas ciências, a revolução também acontecia, principalmente na física, com a teoria da relatividade de Albert Einstein, e a mecânica quântica, que chocou muitas mentes conservadoras. No Brasil, o modernismo foi trazido por intelectuais que tinham viajado para a Europa. O maior evento da propaganda das novas ideias foi a Semana de Arte Moderna em São Paulo, em 1922. As transformações radicais, né? As pessoas que viviam nas grandes cidades do Ocidente no começo do século XX tinha a sensação de que a maneira tradicional de ver o mundo e de viver nele estava se dissolvendo. O velho
estava se acabando e o novo brotava. Para começar, toda a Europa sentiu a devastação provocada pela Primeira Guerra Mundial. Em seguida, o mundo foi abalado pela Revolução Russa em 1917. Ela entusiasmou milhões de trabalhadores e intelectuais. A guerra simbolizava a destruição completa e a revolução simbolizava a reconstrução de um mundo. A ideia de arrebentar o passado e moldar uma outra civilização empolgava os corações e as mentes de muitas pessoas de todo o planeta. Esse sentimento atingiram em cheio os artistas, escritores e cientistas na Europa, nos Estados Unidos e na América Latina. Também eles queriam chutar o passado e criar o futuro. E é o que veremos a seguir. Essa imagem que vocês veem aí, né, hoje em dia, é uma coisa até banal, né? A gente tem, mas o francês Marcel Duchamp apresentou essa escultura no Salão Artístico em 1917. Chamou-a de fonte. Como se vê, é um mictório de banheiro masculino. Atitude iconoclasta. Quer dizer, ele botou isso, né, que era para destruir a tradição antiga, né, típica dos dadaístas. Por trás disso há uma pergunta muito séria. O que transforma um objeto em obra de arte? Um mictório de banheiro é só um mictório, mas quando exposto no museu, vira arte. Né? Revoluções nas ciências. No início do século XX, a ciência também viveu a sua revolução. Tudo começou com a célebre teoria da relatividade do físico alemão Albert Einstein. Ele foi disparado o cientista mais influente do século. Virou de cabeça para baixo todos os fundamentos da física. Alterou radicalmente tudo aquilo que os cientistas compreendiam do espaço, do tempo, da matéria e da energia. Revelou que o universo é, na verdade, bem diferente do que aquilo que enxergamos no dia a dia. Einstein disse que o tempo não é absoluto, ou seja, não passa de modo igual em todos os lugares. O tempo e o espaço são relativos, depende da velocidade do observador. Quanto mais próximo da fantástica velocidade da luz, que é aproximadamente 3.000 km por segundo, maior será a mudança em relação a um observador. A exemplo disso, né, temos aí o paradoxo dos gêmeos. Né? Imagina que tem dois gêmeos na Terra, né, e são separados no nascimento. Né? Um deles parte para uma viagem de alguns anos numa nave espacial. Com velocidade próxima à da luz. E outro permanece na Terra. Pela teoria da relatividade, o relógio do bebê espacial anda mais devagar do que o relógio do bebê terrestre, o que significa que o bebê espacial envelhece mais devagar. Anos depois, quando ele retornasse à Terra, estaria muito mais jovem que seus irmãos gêmeos, que ficou ali. Incrível, não?
Esse fato já foi comprovado por experiências científicas. Einstein também mostrou que a matéria e a energia se equivalem. Esse é o significado da famosa equação matemática E igual mc ao quadrado, que teve grande utilidade na fabricação de usinas nucleares e, infelizmente, de bombas atômicas. No começo do século, os cientistas também se preocuparam com a intimidade da matéria. Hoje em dia, qualquer estudante razoável sabe que as coisas são compostas por átomos e que esses possuem um núcleo e alguns elétrons. Mas quando foi que os cientistas souberam disso? Não faz muito tempo. Em 1897, o inglês Thomson descobriu a existência dos elétrons. Outro inglês, Rutherford, identificou o próton no núcleo do átomo, em 1914. Seu compatriota Chadwick completou a glória encontrando o nêutron em 1932. Logo em seguida, o alemão Heisenberg mostrou que os núcleos dos átomos eram compostos por prótons e nêutrons. Isso que você aprende na escola hoje foi descoberto com muito estudo, criatividade e pacientes experimentações dos cientistas. Tão importante quanto a teoria da relatividade de Einstein foi a descoberta da mecânica quântica. No começo do século, essa teoria foi produzida com a colaboração de muitos físicos notáveis. Os alemães, Schrödinger, Max Born, Max Planck e Heisenberg, os franceses de Broglie e Dirac, o dinamarquês Niels Bohr. Ela mostrava que as partículas elementares, próton, nêutron e elétron, não seguem as leis da natureza descoberta por Newton. E que explicam os movimentos dos objetos comuns. É como se as partículas elementares fizessem parte de um outro tipo de universo, com sua própria maneira de funcionar. A mecânica quântica também superou a física clássica na compreensão da energia e da luz. A medicina no século XX, ela avançou, espetacularmente. Doenças que matavam ou mutilavam milhões de pessoas passaram a ser curadas. Isso foi possível, em primeiro lugar, graças ao crescimento econômico nos países ricos. Os governos deram muito dinheiro para as universidades a fim de formar profissionais mais competentes e para pesquisar. Claro que era um país que valorizava a educação, o estudo, a ciência e a pesquisa. Não dá para falar de tudo que foi descoberto na primeira metade do século XX. Então vamos aqui nos atenhar
aquilo que foi mais espetacular. É óbvio que não é para, né, você decorar todos esses nomes e datas. O mais importante, caros alunos, é que você tenha consciência do conhecimento que o mundo estava adquirindo ao longo dessas décadas. Todos nós herdamos uma porção de características físicas de nossos países e avós, como a cor dos olhos, a altura, o formato do nariz, a voz, o tipo sanguíneo, entre outros. Como se explica essa transmissão? Esse é o objeto do estudo da genética. Só no início do século XX, as leis fundamentais da genética, formuladas havia algumas décadas pelo austríaco Mendel, tornaram-se amplamente conhecidas pelos cientistas. Foi Mendel que mostrou, por exemplo, que um pai e uma mãe de olhos escuros poderiam ter filhos de olhos claros. Já em 1922, constatou que os fatores genéticos estavam contidos em umas estruturas miúdas, existentes nas células de quase todos os seres vivos, né, que são os cromossomos. Em 1907, o químico alemão Wernicke percebeu que cada tipo de tecido animal pode ser afetado de forma diferente por compostos químicos. A partir daí, os cientistas se concentraram em pesquisar que tipos de mudança uma substância química poderia provocar no organismo de uma pessoa. Produzir remédio havia se tornado uma ciência. Os remédios mais importantes de todos os tempos foram os antibióticos, descoberto pelo escocês Fleming em 1928. Um que chegou a ser utilizado nos hospitais de todo o mundo foi a famosa penicilina, em 1940. Antes dessa data, era comum as pessoas sofrerem um ferimento ou uma cirurgia e depois morrerem de infecção, ou então terem que amputar um membro. Os médicos nada podiam fazer. Pois bem, o antibiótico acabava com a infecção. Ele é uma substância química produzida por micro-organismos que determina as bactérias causadoras das infecções. Uma maravilha. A terrível tuberculose, por exemplo, que tanta gente matou, finalmente podia ser curada por um remédio. Melhor ainda do que curar a tuberculose é não contrair tuberculose. Isso foi possível graças à descoberta da vacina BCG pelos franceses em 1921. Durante os séculos, as pessoas também morriam por ter perdido sangue demais. Alguns médicos tentavam fazer transfusões de sangue, injetando na veia do doente o sangue de uma pessoa sadia. Mas os pacientes geralmente morriam. Até que o austríaco Langenstein descobriu os diversos tipos de sangue, né, que são A, AB, B e O. As regras para combiná-los em 1900. A partir daí, milhares de vidas puderam ser salvas. Psicanálise freudiana. Sigmund Freud, né,
que viveu entre 1856 a 1938, formou-se em medicina e teve sua formação cultural na Viena de Belle Époque. Foi o criador da psicanálise, uma ciência que influenciou milhões de mulheres e homens do século XX. A psicanálise estudou a vida psíquica. Você já deve ter ouvido falar de gente que procurava um psicanalista para resolver problemas psicológicos e emocionais. Há muitos exemplos, né, como pessoas que sofreram por causa da timidez, que sofrem por causa da timidez excessiva, ou por serem muito ciumentas, ou que vivem brigando com outras pessoas, ou que se sentem angustiadas, ou manifestam problemas sexuais, ou têm medo exagerado de lugares fechados, ou se sente insegura e inferiores, e por aí vai. A psicanálise mostra que não temos consciência de tudo aquilo que acontece em nossa mente, porque existe uma parte inconsciente que determina nossas vidas. Muitas de nossas angústias são provocadas pelo inconsciente, por isso é tão difícil superá-las. A obra de Freud é vasta. Além de demonstrar como nossas mentes e nossas atitudes são influenciadas pelo inconsciente, ele indicou também a importância do libido, as energias sexuais, para a formação da personalidade do indivíduo. Chocou a sociedade europeia da época ao afirmar que, desde bebês, nós já temos uma vida sexual ativa. O prazer do bebê é oral, satisfaz-se na mão. Revelou o célebre complexo do Édipo, que faz parte do desenvolvimento da sexualidade e da personalidade de todas as crianças. É o momento em que a menina deseja sexualmente a mãe, ou o menino deseja sexualmente a mãe e a menina a seu pai. Esbarra nas proibições sociais. Freud acreditava que grande parte das angústias e até das neuroses das pessoas é provocada pela repressão inconsciente das pulsões sexuais. Mas como identificar os conflitos inconscientes que provocam tanto desconforto nas pessoas? Não adianta se concentrar ou puxar pela memória. Afinal, estão inconscientemente. Não é mesmo? O caminho são técnicas psicanalísticas especiais. Uma delas é a interpretação dos sonhos. Freud achava que os sonhos são manifestações simbólicas do inconsciente. Interpretando os símbolos, os psicanalistas poderiam desvendar o inconsciente do paciente. Freud jamais defendeu a ideia de que, se o desejo não pudesse ser reprimido, todas as pessoas deveriam fazer o que bem quisesse. Ao contrário, dizia que aqueles que não admitem limites para seus impulsos, que acham que todas as regras são repressoras e caçadoras, têm uma idade infantil, no exagerado por si mesmo. Seria o narcisismo. São egoístas e psiquicamente pouco evoluídos. Porque a civilização nasceu da capacidade humana de se autoimpor limites e de transformar o desejo e a agressividade em grandes realizações materiais e culturais. Originalmente, a psicanálise era uma ciência
altamente crítica. Por meio dela, as pessoas deveriam se conhecer para se autotransformar. Mas, depois da morte de Freud, surgiu um tipo de técnica psicanalítica nos Estados Unidos, que ajustava o indivíduo para que se formasse a sociedade, para que se conformasse à sociedade. Para os críticos, esse tipo de terapia, que ainda predomina nos consultórios psicanalíticos de quase todo mundo, traiu o objetivo de fazer com que as pessoas passem a amar a si mesmo, onde as Agora, vamos ver como aconteceu a Semana de Arte em 1922, em São Paulo. Quando falamos de arte e literatura moderna, não temos dúvida, estamos nos referindo ao século XX. Você já reparou que existe uma arte moderna do mesmo jeito que existe a casa moderna, a educação moderna, o automóvel moderno e até o futebol moderno? Como se percebe, nós utilizamos várias vezes a ideia de moderno. E o que essa ideia significa? Está significando, em primeiro lugar, uma mudança recente. Além da novidade, a palavra lembra tecnologia, ciência, progresso e futuro. Essas ideias até que poderiam ser um bom resumo do espírito do século XX. Do mesmo jeito que a Primeira Guerra destruiu a velha Europa e a Revolução Russa, propunha erguer um novo mundo. Os artistas e escritores modernistas também propunham destruir o velho e construir o novo. Eles queriam jogar na lata de lixo toda a arte acadêmica, o que era consagrada nas universidades e museus, que consideravam antiquada, bem comportada, medíocre. Para eles, a arte acadêmica não tinha a ver com o mundo moderno. Por isso, queriam uma arte que expressasse os novos tempos, as grandes mudanças da revolução social, das ciências e das indústrias. Arte que falasse da vida esmagadora nas grandes metrópoles, da vertigem provocadora pela velocidade das máquinas e da tecnologia, do homem que vira uma peça na engrenagem da indústria moderna. O escritor e o artista moderno sonhavam em destruir todas as regras da boa arte. Por exemplo, em vez do poema certinho e rimado, frases de tamanhos diferentes, palavras esquisitas e até palavrões, o compositor russo Stravinsky desprezava as regras da harmonia clássica e fazia músicas com dissonância e ritmo selvagem. Porque o importante era a liberdade de criar. Tudo poderia ser tema de arte. O poeta russo Mayakovsky, por exemplo, fazia poemas comparando-se a uma usina de aço. O francês Duchamp pegou um mictório masculino e exibiu no museu como peça de arte, como a gente vemos, né? Vemos lá no primeiro slide, né? Aqui a gente está falando da revolução nas artes e na literatura. Né? Essa imagem que vos aparece aí é uma pintura do suíço Paul Klee,
é um resumo da arte moderna. Em vez de se preocupar com a fotografia do rosto, o artista se interessava pela, pela, pelas formas geométricas e pela cor, né? Agora a gente vai realmente falar, né, de como essas artes chegaram, né, à vista dos brasileiros, né, daquela época, como chocaram, né, esses brasileiros. O Brasil é um país que faz arte, faz parte da cultura ocidental. Os movimentos estéticos, né, europeus sempre influenciaram nossos artistas e escritores. Por isso, o modernismo também entrou a cabeça dos brasileiros. Os ideais modernistas chegaram ao Brasil quase 20 anos de atraso. Naquela época, a troca de informação entre os continentes era menor e mais lenta do que hoje. Além disso, havia o atraso econômico do Brasil. Vimos que a arte modernista refletia no mundo da máquina, da cidade grande, da velocidade e do capitalismo industrial, da revolução e da revolução social. Pois, no Brasil, essa realidade moderna estava ainda nascendo. Portanto, era natural o nosso atraso cultural. Ou será que houve mesmo um atraso? Novas modas estéticas, viajar para Berlim, Paris e Londres. O ano de 1922 foi o grande marco do movimento modernismo. É bom lembrarmos que naquele ano estourou a primeira rebelião tenentista, o episódio dos 18 do Forte. Foi também um ano da fundação do Partido Comunista no Brasil. O país estava, né, ocorrendo muitas mudanças. Os rapazes e as moças queriam divulgar a nova maneira de fazer arte e poesia que eles já praticavam havia algum tempo. Para isso, organizaram a célebre Semana de Arte Moderna de 1922, na capital paulista. Estavam lá apresentando suas obras jovens e atrevidos poetas e escritores como Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Menor Manuel Bandeiras, músicos como Heitor Villa-Lobos, artistas plásticos como Anita Malfatti, Di Cavalcante, Vicente do Rego Monteiro e Victor Becheretti. A Semana da Arte Moderna foi patrocinada pela Poesia Cafeíra e teve lugar no sofisticado Teatro Municipal de São Paulo. Mesmo assim, os visitantes ficaram chocados. A linguagem era tão nova e inesperada que o público acostumado com a arte acadêmica tradicional considerou aquilo tudo uma grande bobagem. Teve gente que vaiou, ficou imitando galinha e cachorro durante as declamações de poesia, jogou tomates e ovos nos músicos. Essa reação não era nova nem inesperada. Pouco tempo antes, o escritor Monteiro Lobato já havia atacado a pintura modernista de Anita, né, Malfatti, uma mostra de que alguns intelectuais não compreendiam as novas propostas. O modernismo foi muito importante para a cultura brasileira. Estimulou escritores e artistas a criar uma cultura genuinamente brasileira.
já que era bem diferente da Europa e dos Estados Unidos. O Brasil criar uma cultura da sua realidade que levasse os brasileiros a compreender melhor a si mesmo e ao seu país. Cláudio de Andrade falava de cultura antropofágica. Como você sabe, os antropofágicos são comedores de gente, pois os brasileiros deveriam ser antropólogos em relação à cultura europeia. Ou seja, desde rejeitar, deveriam absorvê-la, mas de um jeito especial, matando, devorando e aproveitando seus sucos vitais para se desenvolverem com autonomia. E por último, terminando a nossa aula, vamos fazer um breve apanhado do que foi a revolução nas belas artes plásticas. No início do século XX, desde o início do século XX, os pintores impressionistas já anunciavam que a finalidade da pintura não era a fotografia. O artista deveria criar uma nova realidade, mais bonita, mais interessante, e que nos levasse a refletir sobre nossos cotidianos e os problemas do mundo. O espanhol Pablo Picasso disse: a arte é uma mentira que nos faz perceber a verdade. Quando você examinar a cultura moderna, não te vê o artista. Vê se o artista fez as coisinhas direitinho, parecendo que são de verdade. Né? Bote entre parênteses todas as suas maneiras usuais de ver o mundo. Procure entrar na pintura, sentir como ela pode ser bonita por si mesma, pelas regras estéticas que ela mesma determinou. No início do século XX, proliferaram-se vários movimentos estéticos. Mais ou menos de 1905 a 1920, os mais importantes foram o expressionismo, o fauvismo, o futurismo, o cubismo, o dadaísmo e o surrealismo. Ficaram na moda até os anos 40. A moda do abstracionismo durou mais tempo. E aqui vocês contemplam, né, as belas obras de artes. Bom, turma, estamos aqui finalizando mais uma aula, mais um capítulo. No próximo capítulo, a gente irá falar sobre... Iremos estudar sobre a Revolução Mexicana, né, como ocorreu essa Revolução Mexicana. Né? Mas vou deixar um exercício para concluir o tempo da aula, para vocês responderem. Baseado no capítulo, cite duas grandes mudanças históricas. Questão número 2. A principal característica estética, modo de arte modernista. Explique a importância da arte. Explique a importância da Semana da Arte Moderna em 1922 para a cultura brasileira. Explique o que o conceito de antropografia estética do escritor brasileiro Oswald de Andrade. Finalizando aqui mais uma aula, espero que vocês tenham compreendido o assunto. Eu não sei de explanatório que eu sou daqueles alunos que entendem melhor que leem. Então, compreendo que vocês também, né, já passei, mas eu já passei o livro para vocês, vocês podem acompanhar pelo vídeo. Fiquem todos com Deus, até a próxima aula.